Boa noite. Boa noite, senhor. Bem, então aqui a nossa segunda aula de introdução à geometria diferencial, dia 10 de agosto. Então eu vou dar continuidade à nossa apresentação ali da semana passada, né, que a gente começou a fazer uma revisão sobre vetores. Eu dei mais atenção aos vetores do R2, né? Então eu vou também apresentar alguns resultados sobre os vetores do R3, né? Porque tanto no caso dos espaços vetoriais de dimensão 2, cujo exemplo mais conhecido é o R2, né, o plano XY, quanto os espaços vetoriais de dimensão 3, né, os espaços como o R3, né, que é o sistema XYZ, que é bastante conhecido, né, que vocês estudam nos cursos de cálculo, alguns cursos de física, né? Esses espaços vetoriais de dimensão finita, eles têm diversas possibilidades, né, da gente construir bases diferentes para esses espaços vetoriais, mas as bases ortogonais, e especialmente as bases ortonormais, isto é, aquelas bases formadas por vetores ortogonais 2 a 2 e, ao mesmo tempo, unitários, né, minimizam o esforço no cálculo das coordenadas de um vetor em tais bases. Então, é sempre preferível a gente lidar com bases ortonormais do que qualquer outro conjunto como base. O conjunto gerador, além de ser linearmente independente, que é uma condição necessária, né, para ser uma base, ele tem, né, que, por definição, através das suas combinações lineares, né, gerar todo o espaço vetorial considerado. No caso do R2, por exemplo, a base canônica, a base formada por dois vetores, como o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, ou I e o J, né, como são conhecidos também esses dois vetores, eles são vetores unitários, né, cada um deles tem módulo igual a 1, e são vetores que formam um ângulo de 90 graus, né, são vetores ortogonais. Então, esta base canônica é uma base ortonormal. Né? Da mesma forma, a base canônica do R3, formada pelo IJK, pelos vetores 100, 010, 001, também é um exemplo de base ortonormal, só que do R3. Né? Então, sempre que a gente lida, né, se a gente utiliza bases ortonormais, né, a determinação dos coeficientes de um vetor qualquer do espaço vetorial em tais bases é muito simplificada, porque ela pode ser expressa, os coeficientes dos vetores podem ser expressos através do produto escalar. Né? Então, na geometria diferencial, esta propriedade ela é bastante importante, porque a gente vai ver que no caso das curvas, né, no plano e no espaço, é necessário que a gente trabalhe com bases que tenham tais propriedades. Tá? Isso simplifica bastante a dedução de certas fórmulas e também o fato de usarmos o produto escalar para o cálculo dos coeficientes. Tá? Então, eu vou retomar aqui aquele texto que nós vimos na aula anterior. Eu fiz uma pequena revisão e vou apresentar aqui então para vocês. Então, aqui são dois exemplos, né, de
vetores ortogonais do R2, né, quando os dois vetores têm produto escalar igual a zero, né, e nós vimos, então, esses dois vetores R2, calculamos a norma, fizemos a normalização dos vetores, né, dividindo cada um deles pelo seu comprimento, pela sua norma, né. Então, o processo de normalização consiste em dividir um vetor pelo seu comprimento, né, pela sua norma. Então, a gente viu que essa base aqui é uma base ortonormal do R2, né, e para expressar, então, um vetor V como combinação linear dos vetores o 1 e o 2, né, o coeficiente A1 é o produto escalar do vetor V pelo primeiro vetor da base, o vetor 1, e o coeficiente A2 é o produto escalar do vetor V pelo vetor 2. Né? Então, fazendo o cálculo do produto escalar do V pelo 1 resulta igual a 20, o A2, que é o produto escalar do vetor V pelo vetor 2, é menos 10, ou seja, esse vetor que na base canônica é o vetor 20 e 10, né? Veja que o que significa, né, esse 20 e 10 aqui. Esse vetor, né, na base canônica, ele é 20 vezes o vetor 1, 0, né, mais 10 vezes o vetor 0, 1. Tá? Mas quando ele é expresso, né, como combinação linear dos vetores da base em questão, ele se transforma no vetor 20 menos 10. Né? Isto é, considerando, né, esses dois vetores aqui, ó, então, né, a interpretação, né, que a gente deve fazer, né, para entender bem o significado, né, é que o vetor que resulta, né, o vetor V, aqui, ó, o vetor 20 e 10, né, que nesta base é o vetor 20 menos 10, é igual a 20 vezes este vetor aqui, mais, ou melhor, menos, né? Menos 10 vezes o vetor 2. Esse é o significado, né, de dizer que este vetor nesta base tem esses coeficientes, 20 menos 10. Isso é, o 20 é o coeficiente que deve ser multiplicado pelo vetor U1, o menos 10 é o coeficiente que deve ser multiplicado pelo vetor U2, para que o resultado final seja o vetor 20, 10. Né? Isso é bem possível, né, de fazer a verificação aqui, ó. É só fazer o desenvolvimento, né, desses cálculos. Vocês vejam que quando a gente multiplica o 20 por 3 quintos dá 60 quintos, que é 12, né? Quando a gente multiplica o 20 aqui, ó, por 4 quintos dá 80 quintos, que é 16, né? Mais, quando eu multiplicar aqui, ó, menos 10 vezes menos 4 quintos, vai dar 40 positivo, né? 40 quintos, que é 8. Quando eu multiplicar menos 10 por 3 quintos, vai dar menos 6. Né? Então, vocês vejam que quando a gente somar essas quantidades aqui, 12 mais 8 dá 20, né? E 16 menos 6 dá 10, que é exatamente o vetor V, dado ali no início, né, no enunciado do problema. Então, realmente, este vetor, que na base canônica é 20 e 10, nessa nova base passa a ser o vetor 20 menos 10, e esse é o significado. Né? A gente deve sempre entender que as coordenadas de um vetor numa certa base representam os coeficientes que, na combinação linear, cada um deles vai multiplicar, né, um dos vetores da base na ordem, né, em que eles são expressos. Né? O primeiro coeficiente multiplica o primeiro vetor, o segundo coeficiente multiplica o segundo vetor. No caso dos vetores do R3, a mesma coisa.
A gente também viu que esses dois vetores do R3 aqui no primeiro exemplo, né, eram vetores ortogonais, e para a gente verificar que dois vetores são ortogonais, a gente deve fazer o cálculo do produto escalar, né? Então, quando o produto escalar é igual a zero, a gente pode dizer que o vetor U é ortogonal ao vetor V, se usa esse símbolo aqui, né, que é como se fosse um T maiúsculo aqui, invertido, né, de cabeça para baixo. Então, aqui estão os vetores do exemplo, né, e está lá representado o ângulo formado por eles, né, a gente viu no GeoGebra 3D, esse gráfico. Então, uma outra operação que é feita no R3 e que é muito importante, né, é o chamado produto vetorial, que só está definido no R3, né, e não existe uma definição de produto vetorial no R2. Tá? Então, dados dois vetores U com coordenadas 1, o 2 e o 3, né, e o V com coordenadas V1, V2, V3, lá do espaço vetorial R3. Então, o produto vetorial é denotado por U, X, V. Então, esse aqui é o símbolo do produto vetorial. Então, o resultado desse produto vai definir um vetor, né, que eu vou chamar geralmente de W. Né? Então, daí vem o nome, né? O produto vetorial, o resultado é um vetor, tá? E ele é definido por estas coordenadas aqui. Deixa eu botar aqui na página, acima, para a gente enxergar. Né? Ó, então, a partir das coordenadas conhecidas, né, dos vetores U e V, tá, tu define a primeira coordenada do vetor W, a segunda e a terceira. Né? Como se, você quer ver, ó, é como se fosse assim, pessoal, digamos, vamos pensar, a gente fazer uma construção aqui, né? Imagina assim, se eu colocar os dois vetores o U e o V, né, um abaixo do outro aqui, tá? Imagina assim, tu queres definir um terceiro vetor, W, que seja ortogonal ao vetor U e ortogonal ao vetor V, né, que esse é o objetivo do produto vetorial. Então, fazendo essa escrita, né, dos dois vetores alinhados aqui, um em cima do outro, ó. Então, observa como é que é calculado aqui a primeira coordenada. Então, como se tu eliminasse aqui a primeira coluna, né, o U V1, elimina o U V1, aí é como se fosse um determinante de ordem 2 aqui, ó, o 2V3 menos o 3V2. Aqui, o 2V3 menos o 3V2. Né? Aí, a segunda coordenada, tu vai eliminar aqui a segunda coluna, né, dos vetores U e V, ó, elimina o U2 e o V2, e faz um determinante de ordem 2 aqui, mas bota um sinal de menos. Então, vai ficar menos o 1 vezes o V3 menos o 3V1. Tá? E a terceira coordenada, né, tu elimina aqui a terceira coluna e calcula um determinante aqui, ó, o 1V2 menos o 2V1. Tá? Então, esse vetor aqui é a definição do vetor W, que vai ter essa propriedade de ser ortogonal ao vetor U e ao vetor V. Então, essa é uma propriedade muito importante, né, do produto vetorial, e a gente escreve, então, que o produto vetorial é ortogonal a U, e o produto vetorial U por V é ortogonal a U, e o produto vetorial U por V é ortogonal a V. Então, aqui eu faço um exemplo, né, de cálculo do produto vetorial do vetor U, 1 menos U e 0, pelo vetor V, menos 2, 5 e menos 1. Então, eu peço para calcular o produto vetorial aqui, nesta ordem, tá? Que é a ordem importante no produto vetorial. Então, coloco aqui o vetor 1 menos 1 e 0, que é o primeiro vetor aí do par, né? O vetor V, menos 2, 5 e menos 1, então fazer o produto vetorial. Fazendo uso daquela regra. Elimina aqui a primeira coluna, né? Vai ficar menos 1 vezes menos 1, menos 0 vezes 5, tá? Depois, sinal de menos aqui, ó.
1 vezes menos 1, menos 0 vezes menos 2. 1 vezes menos 1, menos 0 vezes menos 2. E elimina aqui a terceira coluna, 1 vezes 5, menos 1 vezes menos 2. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar 1 menos 0, menos 1 menos 0, e 5 menos 2, que vai resultar no vetor 1, 1, 3. Tá? Então, a conclusão, né, que esse vetor é o resultado, né, do produto vetorial, né, do vetor U pelo vetor V. Então, vejam ó, que o W, se eu fizer o vetor W, vou fazer o produto escalar desse vetor com o vetor U. Tá? Vai ter que dar 0, tá vendo? Vai ficar 1, 1, 3. É uma forma até de, tipo, fazer um teste, né? Para ver se tem alguma coisa errada no cálculo. Então, vai ficar 1 vezes 1, né? Mais 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 0. Né? Ó, vocês vejam que vai dar 1 menos 1 mais 0, que é igual a 0. Então, realmente, né, o vetor W é ortogonal ao vetor U. Tá? Vamos botar aqui na outra linha, aqui, vai ficar melhor. E se eu fizer o produto escalar do vetor W com o vetor V, né, ou seja, o vetor resultado do produto vetorial escalar com menos 2, 5 e menos 1, né, vai ficar 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 5, mais 3 vezes menos 1. Né? Então, você vê que vai dar menos 2, mais 5, menos 3, que é igual a 0. Né? Então, realmente, né, esse produto também dá 0. Né? Portanto, né, esse vetor realmente é um vetor ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Né? Então, vocês vejam, se a gente olhar ali, ó, no nosso GeoGebra 3D, né? Ó, eu posso 1 menos 1, 0, né? Vou botar aqui. 1 menos 1 e 0. Tá? O outro vetor é o vetor V, menos 2, 5 e menos 1. Né? Menos 2, 5 e menos 1. Né? Então, vocês vejam que o W, quando a gente calcula aqui diretamente na calculadora 3D, que é chamado esta página do projeto GeoGebra, né? Eu estou inscrito aqui, vocês podem ver que eu já tinha feito o login, ó. É bem fácil cadastrar aqui nesse projeto, é gratuito, né? E a vantagem é que vocês podem, uma vez cadastrados, vocês podem exportar os gráficos 3D, né? Tem uma série de recursos interessantes aqui para, por exemplo, fazer um trabalho, botar um gráfico 3D importado daqui é interessante, tá? Então, para eu calcular, por exemplo, o produto vetorial, ó, vocês vão escrever esse comando aqui, ó, cross, né? Abre parênteses, U, vírgula, V. Né? Isso é o resultado, esse símbolo, né, melhor dizendo, esse comando, é porque o símbolo, né, do produto vetorial é essa, é como se fosse uma cruz. Né? Então, é por isso que vocês vejam que depois que a gente executa o comando, ele acaba representando, né, como se fosse um X ali com aquele redondinho ali, tá? Então, está lá o resultado, né, do produto escalar, do produto vetorial, desculpe. Né? Então, aqui, né, vocês podem observar que está representado ali, né, ó,
Então, se vocês quiserem verificar o produto vetorial, o produto escalar, né, do U pelo W, que vai, desculpe, vai dar zero, né, e o produto escalar do V com o W, que também vai dar zero. É bem interessante, né, esta forma aí de representar os vetores, né, e a própria obtenção ali, né, a execução, o cálculo do produto vetorial através de um comando, né, isso permite fazer a verificação, porque no desenvolvimento aqui desses cálculos, né, é uma série de termos aqui, né, então às vezes a gente pode se equivocar com um sinalzinho, então é bom ter uma forma de verificar, né, e aqui vocês podem, como eu disse, né, vocês podem botar aqui, né, sei lá, vou botar aqui, produto vetorial, né? Vocês podem salvar essa figura, né, e exportar a imagem. A gente pode passar para lá. A gente pode também compartilhar, né, o link. Então, né, a gente pode botar aqui, né, que o gráfico acima, né, está representado no link Então, pessoal, isso aqui é um recurso interessante, tá? Vocês podem utilizar, né, em trabalhos acadêmicos, né, enfim, compartilhar material com algum colega, alguma coisa, e podem usar tanto o recurso, né, de exportar o gráfico lá do GeoGebra para este arquivo, como, né, compartilhar através de um link. Então, esse é um recurso, né, hoje bastante interessante de ser usado, né, porque vocês futuramente podem vir a ter a oportunidade de trabalhar como professores, né, podem dar aula particular, podem trabalhar como professores em alguma instituição, tanto do ensino médio como fundamental, ou até mesmo de ensino superior, né, dependendo do andar da carruagem, como se diz, né. Então, esse é um recurso que, bem explorado, pode ser bastante útil, né, na visualização, na realização de cálculos, tá? Então, eu recomendo, né, que vocês entrem ali no projeto do GeoGebra, e tem as duas versões, né? Tem o GeoGebra no plano, né, e tem o GeoGebra 3D. Tá? Eu estou cadastrado ali, então eu utilizo com muita frequência e acho bem bacana esse recurso. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta aí sobre este exemplo do R3? Não, tudo certo até agora. Fernando? Tudo certo, senhor. Então tá. Então, eu vou dar sequência, eu vou generalizar, né? Eu vou estender aquele resultado das bases ortonormais que nós vimos lá do R2, agora eu vou representar este resultado considerando uma base ortonormal do R3. Então, né, o espaço vetorial, o R3, eu esqueci de escrever aqui, eu vou completar aqui. Estou usando aqui o texto, eu vou completar aqui para não ter que deixar para depois. Então, o R3, né, é um espaço vetorial de dimensão 3. Né?
Então, todo conjunto ortonormal de 3 vetores é uma base ortonormal desse espaço, tá? Assim, todo vetor do R3 é gerado por uma combinação dos vetores dessa base. Então, vamos imaginar que eu tenho, né, um vetor V lá que seja uma combinação linear, A1, o 1, mais A2, o 2, mais A3, o 3, né? Certo? Deixa eu ver se eu... deixa eu chamar aqui de B essa base. Então, eu estou me referindo a... Vamos botar aqui na outra página, que a gente consegue enxergar agora. Certo? Então, está lá o R3, né? E uma base ortonormal do R3 formada pelos vetores 1, 2 e 3. O que significa isso? São 3 vetores, cada um deles é um vetor unitário, isto é, cada um deles tem o comprimento igual a 1, né? Tem o módulo ou a norma igual a 1, e são vetores ortogonais 2 a 2. O produto escalar de qualquer par de vetores ali do conjunto B vai ser igual a 0. Né? Isso é chamado de um conjunto ortonormal. Né? São vetores ortogonais e unitários. Então, como esses vetores são linearmente independentes, né, e o espaço vetorial R3 é de dimensão 3, esse conjunto naturalmente vai ser uma base, ou seja, uma base ortonormal desse espaço vetorial. Então, por definição, né, todo vetor do R3 é gerado por uma combinação dos vetores dessa base. Então, se um vetor V for o resultado dessa combinação aqui, ó, A1, o 1 mais A2, o 2, mais A3 vezes o 3, né, isto é, se o vetor V na base B é o A1, A2, A3, então cada um dos coeficientes é o resultado do produto escalar do vetor V pelo vetor UI. Então, o A1 é o V pelo 1, o A2 é o V pelo 2, e o A3 vai ser igual ao produto escalar do V pelo U3. Né? Então, é muito simples, né, a determinação dos coeficientes, porque cada um deles é resultado de um produto escalar. Tá? E lembrando, né, a notação, né, o que significa, né, dizer que o vetor V na base B é um vetor cujas coordenadas são iguais a A1, a A2 e A3, equivale a dizer que esse vetor é o resultado dessa combinação. O A1 multiplicado pelo vetor 1, mais o A2 multiplicado pelo vetor 2, mais o A3 multiplicado pelo vetor 3. Isto é, os vetores, né, da base formam um conjunto ordenado. Tá? Eu não posso trocar a ordem aqui, porque na teoria dos conjuntos, né, não importa a ordem que a gente escreve os elementos, mas no caso de uma base, os elementos estão em ordem. Tá? Então, realmente, o coeficiente A1, né, é o coeficiente que multiplica o vetor 1 e assim sucessivamente. Tá? Por exemplo, então, como eu estava dizendo antes, a base mais conhecida do R3, exatamente pelo fato de ser bastante simples, né, trabalhar com essa base, é a chamada base canônica. A base B formada pelo vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Esse aqui também é chamado de vetor I, esse aqui é o J, esse aqui é o K. Né? Então, seria a base IJK. Então, vejam, é fácil ver que essa é uma base ortonormal, né? Porque cada um desses vetores tem módulo 1, é fácil ver aqui. Ó. Se eu pegar a raiz quadrada, né, de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, vai dar a raiz de 1, que é 1. Se eu pegar aqui, ó, esse vetor, raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, é 1. Então, o comprimento desse vetor é 1. E, finalmente, a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado também dá 1. Então, cada um desses vetores é um vetor unitário, né? E também é fácil verificar que o produto escalar 2 a 2 é igual a 0. Né? Se eu fizer, por exemplo, o produto escalar desses dois primeiros, né? 1 vezes 0 é 0, mais 0 vezes 1 que é 0, mais 0 vezes 0 que dá 0. Se eu fizer o primeiro com o terceiro, também, 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 1 vai dar 0, a soma dá 0. E, finalmente, né, o segundo com o terceiro, 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 1 também é 0. Né? Então, realmente, é uma base
o ortonormal e vejam, ó, quando a gente expressa, eu escolhi um exemplo aqui bem simples para ilustrar, né? Ó, o vetor 3, 4, 5. Né? Como é que eu expresso esse vetor como combinação linear dos vetores da base canônica do R3? É simplesmente escrever, né, cada um dos próprios coeficientes ali, o 3, o 4 e o 5, multiplicados pelos vetores o 1, o 2 e o 3. Não tem nenhum esforço, né, necessário, né, para ser feito. Só que observa, o que é esse 3 que aparece aqui? Ó? Na verdade, o 3 que aparece aqui é simplesmente o resultado do produto escalar do vetor V, que é o vetor 3, 4, 5, pelo primeiro elemento da base, que é o 1, 0, 0. Vocês vejam que vocês fizerem aqui, ó, o produto escalar desses dois vetores, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 4 vezes 0, mais 5 vezes 0, que é 3. Então, realmente, esse número aqui é o resultado do produto escalar, né, do vetor pelo primeiro vetor da base. O segundo coeficiente, que é o 4, também, ó, é o resultado do produto escalar do vetor 3, 4, 5 pelo vetor 0, 1, 0. E, finalmente, né, o vetor, o terceiro coeficiente, que é o 5, é o resultado do produto escalar do 3, 4, 5 pelo vetor 0, 0, 1. Mas isso não é um privilégio, digamos assim, da base canônica. Tá? Toda base ortonormal vai ter essa propriedade, conforme foi dito aqui. Né? Então, eu construí um segundo exemplo, né, para mostrar aqui, mas eu peço aqui para verificar, né, que esta base, né, formada por esses três vetores, né, 1 sobre a raiz de 3, nas três posições ali do primeiro vetor, né, o vetor Q1 aqui. 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3. Está aqui o vetor U2, né, o vetor menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 e 0, e o vetor U3, né, menos 1 sobre a raiz de 6, menos 1 sobre a raiz de 6 e 2 sobre a raiz de 6. Né? O inconveniente que ocorre no caso do R3 é que essas bases ortonormais, muitas vezes, acabam fazendo com que a gente tenha que trabalhar, né, que a gente tenha que fazer cálculos com números racionais, né? Mas tudo bem, né? Só ter um pouco de cuidado aqui ao escrever essas expressões, tá? Então, eu peço duas coisas, né? Verificar que essa é uma base ortonormal do R3, e a partir daí, então, expressar este vetor, o mesmo ali do, né, do exemplo anterior, do vetor 3, 4, 5, nessa nova base. Tá? Então, para fazer isso, primeira coisa, né, eu peguei e calculei, né, os comprimentos, né, de cada um dos vetores. Né? Então, eu calculei aqui, ó, módulo do vetor 1, a gente enxergar aqui, vamos passar para outra página. Né? O módulo de um vetor R3 é a soma, desculpe, a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Né? É a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 3 ao quadrado, mais 1 sobre a raiz de 3 ao quadrado, mais 1 sobre a raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é uma fração, né? Tem que levar ao quadrado tanto o numerador como o denominador. Vai ficar 1/3, mais 1/3, mais 1/3, que é 3/3, e a raiz de 3/3 é 1. Então, realmente, né, o vetor U1 é um vetor unitário. Né? Aí depois fiz a mesma coisa para o vetor U2. Né? O módulo, a norma do vetor U2 é a raiz quadrada de menos 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Né? Estou fazendo essas contas, né? Isso aqui vai me dar menos 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 1 meio, 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado vai dar 1 meio, e 0 ao quadrado vai dar 0. Raiz de 2 meios, que é 1. Então, o vetor U2 é um vetor unitário. Né? E, finalmente, o vetor U3 está aqui, ó, menos 1 sobre a raiz de 6, menos 1 sobre a raiz de 6 e 2 sobre a raiz de 6. Né? A norma fica a soma, a raiz quadrada da soma dos quadrados das três coordenadas. Né? Então, observa, ó, menos 1 sobre a raiz de 6 ao quadrado é 1 sobre 6. 1 sobre a raiz de 6 ao quadrado, que é 1 sexto, e 2 sobre a raiz de 6 ao quadrado, que é 4 sextos. Né? Vai ficar 1 mais 4, 6 sextos, raiz de 6 sextos, que é 1. Então, os vetores do conjunto B, né,
são unitários, né? Além disso, são ortogonais 2 a 2. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o produto escalar, né? Por exemplo, o vetor U1 escalar com o vetor U2. Né? Vai ficar, ó, quando vai multiplicar aqui a primeira com a primeira, vai ficar menos 1 sobre raiz de 6. Tá? A segunda, 1 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 6. E 1 sobre raiz de 3 vezes 0 dá 0. Né? Então, somando essas quantidades, menos 1 sobre raiz de 6, mais 1 sobre raiz de 6, mais 0 dá 0. Então, realmente, né, quando a gente calcula o produto escalar do vetor U1 pelo vetor U2, e o resultado é 0, é porque os dois vetores são ortogonais. Né? Agora, eu vou calcular do vetor U1 escalar com o vetor U3. Né? Então, escrevi aqui as coordenadas dos dois vetores, né? E vou multiplicar 1 sobre raiz de 3 vezes menos 1 sobre raiz de 6, vai ficar menos 1 sobre raiz de 18. Né? Mais 1 sobre raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 6, vai ficar menos 1 sobre raiz de 18. Mais 1 sobre raiz de 3 vezes 2 sobre raiz de 6, vai ficar 2 sobre raiz de 18. Né? Menos 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Né? Realmente, o vetor U1 é ortogonal ao vetor U3. Né? E, finalmente, né, se eu fizer o produto escalar dos vetores U2 e U3, né, fazer o produto aqui, ó, menos 1 sobre a raiz de 2 vezes menos 1 sobre a raiz de 6, vai dar 1 sobre a raiz de 12. Multiplicar a segunda com a segunda aqui, ó. 1 vezes menos 1 dá, fica menos 1 sobre a raiz de 12, 0 sobre 2 vezes 2 dá 0. Somando essas quantidades, realmente dá 0, né? Então, esses cálculos comprovam que esta base é uma base ortonormal. Né? Então, para eu escrever o vetor V como combinação linear dos vetores desta base B, né? Isto é, escrevendo o vetor 3, 4, 5 como um certo coeficiente A1 vezes o vetor 1, mais um coeficiente A2 vezes o vetor 2, mais um coeficiente A3 vezes o vetor 3, né? Então, conforme nós vimos ali anteriormente, né, o A1 é o resultado do produto escalar do vetor 3, 4, 5 pelo vetor 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3. Como a gente tem que multiplicar as coordenadas correspondentes, depois somar, né, basta fazer ali a soma no numerador, né? 3 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, né? Dá 12 sobre a raiz de 3. O A2, né? Vou multiplicar ali, ó, 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 0, né? Vai ficar 4 menos 3, 1 sobre raiz de 2. Né? E, da mesma forma, né, o A3, que é o produto escalar do vetor V pelo vetor do 3, 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 2, né? Dá 14 menos 1, que é 11 sobre raiz de 6. Então, este vetor V é o resultado desses três coeficientes, isto é, 12 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 2 e 11 sobre a raiz de 6. Né? Vamos fazer aqui, ó, para a gente olhar aqui no GeoGebra, se a gente consegue pegar aqui. Acho que vamos apagar tudo aqui. Já compartilhei, né? Então, ó, vamos escrever aqui, ó, o vetor U1, né? Você veja o seguinte, para a gente minimizar o esforço aqui, ó, o que eu sugiro, né? Se vocês usarem, vocês vão escrever 1 sobre a raiz de 3, né? Multiplicando o vetor 1, 1, 1. Tá? É muito mais fácil fazer dessa forma. O vetor U2, né? É 1 sobre a raiz de 2, que é SQRT de 2, né? Vezes menos 1, 1 e 0. Tá? E, finalmente, né, o vetor U3 é 1 sobre a raiz de 6 vezes, ó, vamos olhar ali,
menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Tá? Então, está ali, né? Vocês observem que dá para ver que os vetores são realmente, né, ortogonais, aí a figura dá uma ideia disso, né? Se a gente quiser girar aqui, ó, a gente consegue, né, ter diferentes ângulos, né, de visualização. Bom, o vetor que a gente está considerando lá, então, é o vetor 3, 4, 5, né? Então, vocês vejam. Vou botar aqui. O vetor V é o vetor 3, 4 e 5. Então, o A1, né, é o produto escalar, que é o DOT, né? O DOT, ele é o nome do comando, né? São essas 3 letras, porque DOT significa o ponto, né, em inglês, tá? E como a gente usa o ponto, né, para representar o produto escalar, esse é o comando que a gente executa para calcular o produto escalar. Então, o A1 é o DOT do U1 com o V, né? Porque no produto escalar não importa a ordem, tá? 6,93. Vamos ver quanto é que deu lá. Deu 12 sobre a raiz de 3. Vamos calcular aqui. A raiz quadrada de 3 é 1,73. Vou botar uma memória aqui, ó. Então, vou fazer 12 dividido pela memória. 6,92, que é o resultado que deu lá com 2 casas decimais. Aqui a gente pode ajustar, se quiser, mais casas decimais, tá? Mas não faz muita diferença, né? O A2, tá? O A2 é o DOT do U2 pelo vetor V. 0,71. Vamos ver quanto é que deu lá no nosso texto. Deu 1 sobre a raiz de 2. Ó. Então, aqui a gente vai zerar a memória. Vou zerar tudo aqui. Vou botar o 2, a raiz quadrada. Né? E aí a gente aperta na tecla do 1 sobre x. 0,70. Né? 71, se for com 2 casas. Deixa eu ver aqui que da gente. Ó, configurações. Ó. Aqui, configurações. Básico. Eu sei que em algum lugar dá para. Deixa eu ver uma coisa. Eu sei que em algum lugar tem aqui para. Ah, tá aqui, ó. Vou botar com 5 casos. Tá vendo? E, finalmente, o A3, né, é o DOT do U3 com o vetor V. Deu 1,22474. Lá no texto, né, escreveu 11 sobre a raiz de 6. Vamos ver quanto é que é isso na calculadora aqui. Vamos zerar aqui. A escala de 6, 2,44, 94, 89, etc. Né? Então, eu vou botar isso na memória. Eu vou fazer 11 dividido pelo valor da memória. 2,44, 94, etc. Que é exatamente, né? Opa, peraí. Qual foi que eu calculei aqui? Aqui é menos 1, ó. Aqui eu acho que eu botei um sinal errado aqui. Vamos corrigir aqui, viu? Isso que é bom a gente corrigir. Aqui vai dar, então, menos 3 com menos 4 dá menos 7. Né? Menos 7 mais 10 dá 3. Então, é 3 sobre a raiz de 6. Vamos ver. 3 sobre a raiz de 6. Vamos corrigir aqui. Então, vamos corrigir lá. Vamos verificar aqui. Ó. Vamos zerar aqui a memória. Raiz de 6. Opa. Raiz de 6. Né? Vamos botar na memória. Vamos fazer 3 dividido pela memória. Agora. Ó, agora deu certo. 1,22, 47, etc. Tá? Então, agora está certinho. Né? E agora a gente pode até, né, compartilhar. Ó, vamos olhar aqui.
Vamos compartilhar, né, esses resultados aqui, se a gente quiser. Vamos compartilhar aqui. Muito bem. Então, resumindo, né, numa base ortonormal, né, os coeficientes de um vetor são expressos através do produto escalar, minimizando o esforço. Né? Para quem lembra, né, ali na álgebra linear, né, pessoal, o que se faz, né, quando a gente vai representar um vetor numa base que não é ortonormal? A gente tem que resolver um sistema de equações. Né? Então, para eu descobrir, por exemplo, como representar um vetor numa base qualquer, que não seja ortonormal, eu tenho que montar um sistema 3x3, né, e achar lá, através do método de eliminação de Gauss, esses coeficientes. Tá? Então, o produto escalar, ele minimiza esse esforço, porque, evidentemente, né, é muito mais fácil do que resolver um sistema. Porém, né, a exigência para que a gente possa usar o produto escalar, como a gente está usando aqui, é que a base seja ortonormal. Né? Muito bem. Então, continuando aqui, ó, a gente pode agora já falar um pouquinho, né, sobre o conceito de uma curva, né, uma curva parametrizada, né, é uma aplicação contínua, então, que a gente vai chamar simplesmente de alfa, né, do I no Rn, onde o I é um intervalo do conjunto de números reais. Tá? E a gente vai escrever aqui o alfa é x1 de t, x2 de t, xn de t seriam as componentes, né, ou as coordenadas da função que define a curva, e essas funções xi de t são funções, então, as componentes do alfa. Cada ponto da curva é a posição no Rn correspondente a um dado instante t. Então, vamos imaginar aqui que o t é o tempo, certo? Então, à medida que o t, que é o tempo, varia aqui no domínio, né, que é o intervalo, tá? Lá na imagem, né, tu vai descrever a curva no R2, no R3, no R4, etc. Então, no caso, quando a gente trabalhar no N igual a 2, tá, a gente vai simplificar a notação, a gente vai escrever simplesmente x de t e y de t, como as componentes ou as coordenadas da curva alfa, e se o n for igual a 3, a gente vai escrever o alfa definido por x de t, y de t e z de t. Para simplificar, né? Exatamente por simplicidade, não precisa escrever x1, x2, x3, né? Isso evita a utilização de índices que acabam gerando maior esforço na hora de escrever. Então, quando não for mencionado o contrário, né, o intervalo de definição vai ser o próprio conjunto dos números reais, tá? De menos infinito a mais infinito. Tá? Porque o domínio, né, de definição de uma curva, lá dentro da área da geometria diferencial, tem que ser um intervalo aberto. Então, uma curva de classe C infinito é uma curva em que cada uma das funções devem ter derivadas contínuas, né, de todas as ordens. Tá? Então, por exemplo, uma função que pode derivar infinitas vezes, seno, cosseno, polinômios, exponencial, né? Todas essas funções são exemplos de funções de classe C infinito. Tá? Bom, o vetor velocidade, tá? Da curva é definido como se fosse a primeira derivada, calculada em cada uma das coordenadas, tá? E quando esse vetor é não nulo, ele vai apontar a direção da tangente à curva em cada instante t. Tá? No R2, a curva é alfa de t, x de t, y de t, e o vetor tangente é o vetor alfa', definido pela derivada primeira de x, calculada no t, e a derivada primeira do y, calculada também no t. Ok?
Então, assim, pessoal, né, aqui a gente tem exemplos, tá, de curvas, então, vamos dar uma olhada aqui nessas curvas, né? Então, essa curva aqui, ó, né, ela vai definir um segmento de reta, tá? Vocês vejam que, né, na verdade, vai ser uma reta, né? Por que eu falei segmento de reta? Porque quando a gente visualiza, né, a gente só consegue fazer um pedaço do gráfico, né? Mas como a gente tem, ó, observa, o x de t, né, o x de t é o 2t mais 3, tá? E o y de t é o t mais 1. Então, essas funções são as funções que... opa! Né, são as funções que definem, né, como calcular, né, os pontos que pertencem a esta curva. Por exemplo, vamos supor que o t seja igual a zero, né? Ó, t igual a zero. Então, tu vai ter, né, que o x de zero vai ser, evidentemente, né, o valor resultante dessa expressão quando a gente substituir o x por zero aqui, que facilmente a gente vê que é 3, né? E o y de zero, né, é o valor dessa expressão aqui também, né? Então, mas você observa que isso aqui é um ponto, tá? É um ponto, digamos, é um ponto que eu vou chamar de A, né? Tá? Então, digamos, digamos que eu chamo esse ponto aqui de A. Então, eu tenho um ponto, que é o ponto A igual 3, 1. Né? Então, esse é um ponto, que é um dos pontos daquela curva. Tá? Digamos que eu agora substituo T por 1. Né? Então, eu vou ter os valores correspondentes aqui, né, calculados, quando T for 1, vai ficar aqui 2 vezes 1 mais 3 vai dar 5, né? É um cálculo muito simples aqui. Né? E quando T for 1, vai ficar 1 mais 1. Tá? Vocês me corrigem se eu tiver alguma conta errada aqui, por favor. Aí isso vai me dar um outro ponto, que é o ponto 5, 2, certo? Então, vocês vejam que, neste caso específico, né, a gente pode até estabelecer uma relação entre o x e o y, porque vejam o seguinte, aqui eu tenho, né, que se eu isolar o t aqui, ó, tá, o t aqui na primeira equação, simplificando, é igual a y menos 1, né, certo? Então, se eu substituir aqui, ó, esse y nesta equação, eu vou descobrir uma relação entre o x e o y. Né? Então, o x, eliminando aqui o t, ó, vai ficar 2 vezes o y menos 1, né? Que é, ou seja, uma equação de uma reta, né? 2y menos 2 mais 3, certo? Ou seja, isolando aqui os termos semelhantes e tal, eu posso escrever que o x é 2y mais 1. Né? Então, a gente sabe que esta equação, né, ela define um lugar geométrico que a gente chama de reta, certo? O conjunto de pontos que satisfaz essa equação aqui é uma reta. Né? Então, isso aqui é uma reta. No plano, né? Uma reta no plano. E o que está dizendo esse resultado aqui, ó, né, é que o vetor tangente da reta, né, é o vetor 2, 1, e isso a gente sabe, né, que uma reta tem como vetor tangente um vetor constante, né? Porque essa é uma definição. Então, se eu olhar lá no GeoGebra, quer ver? Vou olhar aqui no GeoGebra 2D aqui.
Então, se eu olhar aqui a equação da curva, né, x igual a 2y mais 1, ó, vocês vejam que eu tenho duas formas de construir essa reta. Quer ver? Ó? Eu sei que ela passa pelos pontos 3, 1 e 5, 2. Quer ver? Vamos botar aqui. Selecionar um ponto. O ponto A é o ponto 3, 1. Né? É isso? E o ponto B é o ponto 5, 2. Quer ver? B igual a 5, 2. Ó, então, vocês vejam que, uma vez que a gente desenhou os dois pontos, né, localizou os dois pontos, e a gente sabe, pela equação, né, que a figura é uma reta, então, aqui no GeoGebra, a gente pode selecionar, tem essa opção aqui, ó, desenhar a reta, né? Então, vocês marcam ali os dois pontos, ó, e ele, pronto, desenha a reta, inclusive escreve a equação. Tá? Vocês veem que é exatamente aquela equação, só que no outro formato, né? Menos x mais 2y igual a menos 1. Menos x mais 2y igual a menos 1. Tá? Ou seja, eu teria que escrever, né, esse 1 aqui, subtrair lá do outro lado, né? E esse x aqui, subtrair desse lado de cá. Aí daria exatamente, não sei por que o GeoGebra, né, escreve nesse formato aqui, tá? Eu não sabia dizer para vocês. E o vetor tangente, né, é o vetor 2, 1, tá? Que é exatamente o vetor diretor da reta. Né? Ó, se eu selecionar aqui vetor, quer ver? Ó, vetor. Aí eu vou botar lá o vetor 2, 1. Né? Ó, vocês vejam que ele dá exatamente, né, o papel do vetor diretor é exatamente dar a direção da reta. Né? E uma das características da reta é que o vetor diretor é constante. Né? Tem curvas que, com a parábola, por exemplo, o vetor diretor, né, ele não é constante. Né? Um segundo exemplo, então, de curva no plano, né, é esta curva que tem como característica a curva em que o x é o cosseno de t, né? Você veja ali, ó, o x, né, é o cosseno de t. E o y é o seno de t. A gente pode escrever assim, y de t, né, igual a seno de t, ou simplesmente escrever x e y, né? Certo? A gente pode escrever assim, ó, x igual a cosseno de t, né? E o y igual a seno de t. Essa notação aqui, né, simplificada, digamos, ela ajuda, porque tu escreve menos, né? Só tem que ficar claro, tanto numa notação quanto na outra, né, que o x é uma função da variável t, no caso é o cosseno de t, e o y é uma função da variável t, no caso é o seno de t. E vocês vejam que o vetor tangente, né, que é o vetor alfa', né, agora vai ser menos seno de t e cosseno de t. Então, vocês vejam que não é, né, um vetor constante. Tá? E a gente tem, então, que quando a gente somar, né, o x ao quadrado, ó, se eu somar o x ao quadrado com o y ao quadrado, o resultado vai ser o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t, que é igual a 1. Né? Portanto, essa equação aqui é uma equação de uma circunferência. Né? Essa curva, né? Quando a gente elimina aqui os cálculos intermediários, né?
a gente vê que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, portanto, é uma circunferência de centro na origem e raio 1, né, lá no plano XY, certo? Então, à medida que o t, né, varia lá no conjunto dos números reais, né, vai variando as posições, né, dos pontos sobre a circunferência. Tá? Então, realmente é importante, né, a partir das equações paramétricas, a gente enxergar, né, essa descrição da curva. No caso aqui, o que eu fiz para enxergar, então, que é uma circunferência, eu deduzi, né, eu escrevi a equação da curva na forma canônica, como se chama a equação da circunferência de centro na origem, raio R, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, nesse caso, o centro é a origem e o raio é 1. Né? Da mesma forma, se vocês quiserem fazer aqui, deixa eu só compartilhar essa figurinha para lá. Vou exportar aqui a imagem. Vou passar para lá. O primeiro gráfico aqui. Vou compartilhar a do link também, vai ficar registrado ali. Opa. Eles têm que ter um certo cuidado aqui nessas. Então, olha só, se eu escrever lá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né, ele vai escrever, né, a equação vai desenhar, né, a circunferência. Tá? Vocês vejam, então, né, que os pontos, né, desta curva, por definição, né, estão a uma distância igual a 1 aqui do centro, que é a origem lá do sistema de coordenadas. Eu não sei, pessoal, se ele tem recursos, tá, para desenhar curvas a partir de equações paramétricas, tá? Aí eu não sei. Vocês têm que... existe a opção, por exemplo, de círculo, né, sabendo o centro e o raio. Tá? Vocês definindo o centro e o raio, ele faz o gráfico. Tá? Tem várias opções aqui de desenhar o círculo, elipse, hipérbole, parábola e outras curvas. Tá? Vamos só passar para lá. Opa! Vamos copiar aqui essa figurinha. Acho que eu não copiei. Área de transferência aqui. E, finalmente, aqui, né, o último exemplo, então, que eu apresento para vocês, né, é uma curva que é 2c na parada de t no lugar do x e 2c na parada de t vezes tangente t na variável y, né, o x e o y, respectivamente, e está aqui o vetor tangente. Né? Então, para a gente definir o vetor tangente, a gente tem que derivar o 2c na parada de t, que é pela regra da cadeia, né? Vai ficar 2 vezes 2, que é 4, seno de t, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Né? E aqui eu tenho que usar a regra do produto. Deriva o seno ao quadrado de t, vai ficar 4 vezes seno de t vezes cosseno de t vezes a tangente, mais 2 vezes seno ao quadrado de t vezes a tangente de t, que é secante vezes tangente. Tá? Certo? Então, com isso, né, eu apresentei para vocês aqui alguns exemplos, né, de curvas aqui do plano, né? E vou só comentar aqui o que são as curvas regulares, né?
Então, uma curva regular é aquela cujo vetor tangente nunca se anula, tá? Então, ela vai ter uma direção tangente bem definida em cada instante. Então, a cada ponto da curva alfa corresponde um vetor posição com origem no ponto O, né, e extremidade no ponto alfa de t, ou seja, é usual fazermos a identificação entre os pontos da curva alfa e o vetor posição alfa de t. Né? Então, na literatura é usual, né, chamar o gráfico de uma curva de traço. Né? Então, o que a gente está vendo aqui são os traços dessas curvas. Né? Esse aqui é o traço da reta, aqui o traço da circunferência. Né? Então, no caso aqui da reta, 1 mais 2t e 3 menos 4t, né? Essa curva é uma curva regular porque o vetor tangente, ó, derivando aqui o 1 mais 2t vai dar 2, derivando o y vai dar menos 4, né? Então o vetor tangente vai ser sempre diferente de zero, que é constante igual a 2 menos 4. Né? Essa aqui, do exemplo 5, 1 menos t ao quadrado e n a t menos 1, para t pertencente aos reais, né? Observe, aqui, desculpe, aqui ó, é n a t menos t, tá? Ó, 1 menos t ao quadrado e n a t menos t. Quando a gente calcula a derivada, ó, vai dar 1, a derivada é 0, né? Menos t ao quadrado, a derivada é menos 2t. A derivada de n a t menos t é n a t menos 1. Né? Então, se eu igualar isso aqui ao vetor nulo, né? Menos 2t e n a t menos 1 igual a 0 e 0, a gente conclui que o t que tem que ser igual a 0. Né? Então, no t igual a 0, né? O vetor tangente é nulo. Tá? Então, essa curva aqui, ela não é regular porque existe um instante, né, em que o gráfico não tem uma tangente definida. Né? Por quê? Porque, observa, quando o vetor, né, do R2 é igual ao vetor 0, 0, né, ele não tem um sentido e uma direção definida, tá certo? Para o vetor ter uma direção definida, ele tem que ser diferente do vetor nulo. Tá? Então, para ser uma curva regular, né, o vetor tangente está definido em todos os pontos da curva, ele não pode se anular. Por exemplo, no caso da circunferência, né, ele sempre vai estar definido ali, em algum pontinho. Tá? Certo, pessoal? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Fizemos aqui algumas dessas definições, né, e a construção ali destas operações com as bases ortonormais do R3, né? Então, na próxima aula aqui eu vou definir, né, os vetores que formam a base dos vetores que vão descrever as curvas no plano e como a gente vai, então, deduzir algumas propriedades das curvas no plano a partir, então, do vetor tangente e do vetor normal à curva. Tá? Então, vai ter um vetor tangente e um vetor normal, um vetor perpendicular à curva, né, e à medida que a curva vai sendo descrita, esses vetores vão trocando de posição. Tá? Imagina o caso de uma circunferência. Né? Uma circunferência ali tem um vetor tangente e o vetor normal, né, que é um vetor que aponta na direção do raio. Tá? Então, à medida que vai variando ali, vai variando esses vetores. Certo? Como eles são vetores ortogonais, né, e eles podem ser normalizados, tá? Eles vão formar uma base ortonormal do R2, só que, em vez de ser uma base fixa, vai ser uma base que vai variar a posição à medida que o t varia. Tá? Então, esse é um conceito que vocês têm que trabalhar um pouco a ideia aí, né, de que lá na álgebra linear, e conforme a gente apresentou aqui no início, né, a gente está familiarizado com a ideia de que a base do espaço vetorial é fixa. Né? No caso da base canônica, 1, 0 e 0, 1. Né? São dois vetorzinhos ali, dois vetores parados. Ali, mesma coisa do R3. Na geometria diferencial, vocês têm que imaginar que essas bases elas vão ser variáveis. Né? A posição delas vai variar no tempo. Tá? Mas elas continuam sendo bases do mesmo jeito. Bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, né, insisto aí, se vocês forem ali na universidade, tá, para retirar o livro da CAT, né, o livro de introdução, o livro texto aqui da geometria diferencial, para vocês poderem acompanhar melhor aqui as aulas, né, tendo
o livro para complementação. Então, Eu tenho o PDF dele, prof. Se alguém quiser, tu depois eu tem posso. esse PDF aí? Tem, eu posso postar lá no Moodle da disciplina. Pois é, eu não sei se vocês como alunos podem postar material ali. Só se tu abrir em algum lugar. Pois é, eu não sei como é que faz para... Eu acho que teria que mandar pro senhor daí, né? Aí o senhor pode postar algo. ela mandar para mim para eu colocar lá. Isso. Pode ser, eu te mando no e-mail, professor. Então, olha, faz isso, tu me manda pelo e-mail, aí eu compartilho com a turma e aviso o pessoal, quando estiver disponível, eu mando uma mensagem ali. Te mando amanhã de manhã, pode ser? Pode, claro. Tranquilo. Aí vai ser mais fácil até, porque daí eu posso, né, selecionar alguns exercícios ali do livro, né? Aí eu vou indicar com base nesse material que tu vai me mandar aí. Eu vou indicar a página tal, exercício tal, aí fica mais fácil para todo mundo. Te agradeço. Ok? Aí amanhã, pessoal, amanhã ou quinta-feira, esse material de hoje ali que eu fiz algumas alterações, né? Que é um texto que está disponível, eu fiz algumas alterações, aí eu vou atualizar e vai estar disponível ali no Moodle. Tá? Acho que quinta-feira vai estar disponível lá. Certo, então, senhor. Boa noite. Ok. Então tá. Boa noite. Uma boa noite para vocês.